Buenas, meus amigos, mais uma vez estamos chegando por aqui, de Matilisto, e com outro tanto de informações para dividir com vocês. Neste que é o nosso 14º vídeo da série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas, com foco em integração lavoura-pecuária, o nosso objetivo principal é contextualizar a soja dentro deste sistema integrado. Mas não sem antes lembrar de um detalhe de extrema importância, que é o fato da soja ser uma cultura de terras altas e que nós estamos introduzindo num ambiente que não é dela. E isso requer alguns cuidados básicos, algumas operações fundamentais para que a gente consiga garantir o sucesso desta cultura neste ambiente diferente ao que é natural para ela. Isso tem relação direta com a estrutura da propriedade, que já foi abordado no vídeo 10, naquele vídeo, para quem não assistiu ainda, eu vou deixar o linkzinho dele aqui, ó. 5 passos rumo a ILP, dá uma conferida lá, que para não gastar tempo desse vídeo e tampouco ficar repetindo o assunto que já foi falado, eu vou tocar adiante e não vou explicitar qual a relação com a estrutura da propriedade, mas dá uma conferidinha nesse vídeo aí, que com certeza vai te ajudar a esclarecer. E depois, se quiser continuar assistindo os vídeos na sequência cronológica deles, tanto melhor, porque um vai complementando o assunto do outro. O nosso tema de hoje era contextualizar a soja e dar algumas dicas de operações para quem tem que semear soja sobre soja, para quem vai convidar, para quem está tentando adequar o sistema, para convidar a pecuária para fazer parte do sistema, para a gente começar a integrar as atividades. Mas eu, de novo, decidi dividir em 2 vídeos o assunto, para hoje nós focarmos numa questão mais conceitual da cultura da soja, e no vídeo seguinte a gente fala dessas alternativas, desses detalhes do manejo da semeadura, seja semeadura direta, seja com alguma operação no solo. Tá? Mas o fato, o objetivo disso é justamente para a gente não alongar o vídeo demais, como estava acontecendo com alguns vídeos anteriores, e eu não quero mais que chegue a 20 minutos de vídeo. A ideia é que tentar inclusive reduzir de 15. Não tenho conseguido, mas a minha meta é essa. Vamos lá que vai dar. Então, o foco do vídeo de hoje, para a gente não perder mais tempo, tem relação direta com o seguinte, como diz o próprio título aí, o sucesso da lavoura da soja, aquilo que a gente enxerga na lavoura da soja, está diretamente relacionado à parte que a gente não vê. Ou seja, todo o sucesso da cultura da soja está relacionado com a estrutura e a sanidade do sistema radicular da soja. E é este ponto que a gente vai pegar a partir de agora para entrar com alguns detalhes de extrema importância para o bom desenvolvimento, para o estabelecimento e o bom desenvolvimento da cultura, para que a gente garanta um potencial produtivo que garanta a viabilidade desta cultura integrada no sistema, fazendo parte da rotação e da integração com a pecuária. Tem uma coisa que me preocupa bastante, que é o foco da preocupação do pessoal. De uma maneira geral, eu vejo muita gente preocupada com o manejo fitossanitário, que vai ser usado via folha depois, que é uma coisa que é feita para proteger potencial produtivo, ela não cria potencial produtivo. Tenho a impressão que o pessoal não se apercebe disso, que a gente, em vez de se preocupar com as coisas que nos vão aumentar o potencial, ou que nos vão garantir potencial produtivo, acaba que a preocupação com a proteção está muito maior do que com a criação. Um exemplo, como a gente já citou, que a soja está vindo para um ambiente que não é dela, eu vejo menos preocupação com essa questão da raiz, que é o foco do nosso vídeo de hoje, do melhorar o ambiente para a raiz, para o bom desenvolvimento radicular, para a sanidade dessa raiz, mas estamos pensando muito, preocupado muito em proteger via folha depois. Daqui a pouco a gente está fazendo um manejo fitossanitário para proteger um potencial de 80, onde a lavoura tem potencial máximo de 50 e a gente acaba colhendo 35, 40, porque ainda assim há perdas durante o caminho. Então esse tipo de preocupação me incomoda bastante. Outro exemplo é a questão das cultivares, especificamente. O que a gente mais escuta falar, qual
a tolerância ao encharcamento dessa cultivar. Tá? Me parece uma transferência de responsabilidade. A gente não faz a nossa parte e transfere para o melhoramento genético a responsabilidade de daqui a pouco criar uma soja aquática. Lógico, eu estou exagerando bastante, mas a impressão que eu tenho, e agora está bastante na moda também a busca por materiais que tenham alta tolerância ao déficit hídrico. Então é o excesso hídrico e a seca. Então o pessoal daqui a pouco está querendo que o melhoramento genético faça um milagre e crie uma soja que não precisa nem de oxigênio nem de água. Então esse é justamente o motivo desse tipo de vídeo que a gente está fazendo, para chamar a atenção que a gente, na maior parte dos casos, está pensando em invertido, está preocupado com o final sem ajustar o começo. Tá? Então, de novo, a questão da estrutura da propriedade e deste ambiente, do favorecimento ou do melhoramento do ambiente de desenvolvimento radicular da soja, é que deve ser o nosso foco principal, antes de se preocupar com qual é o manejo que a gente vai usar, o que a gente vai aplicar nessa soja. Essa parte é a cereja do bolo. A gente não pode, já usei esse exemplo aqui, a gente não pode construir a casa do telhado, de cima para baixo, né, começando pelo telhado. Então a gente nem fez a fundação, levantamos umas paredes meio tortas de qualquer jeito e já queremos partir imediatamente para o telhado da casa. Então o nosso objetivo é olharmos justamente para aquilo que a gente não vê. Tá? Então a nossa preocupação, eu vou colocar algumas imagens aqui, alguns dados do IRGA, vocês vejam aí a questão da evolução da área semeada de soja em terras baixas, o quanto ela aumentou e a produtividade neste mesmo período, o quanto ela se manteve estagnada. Então eu percebo e tenho quase que plena certeza de que muito dessa estagnação da produtividade da soja em terras baixas é por falta de operações. De novo, a gente está muito preocupado com a recomendação técnica, estamos esquecendo as operações básicas e fundamentais para garantir e para criar potencial produtivo. Tá? Então, vocês notaram aí, enquanto eu falava, os dois gráficos que apareceram. Vocês vejam, então, o quanto aumentou. A gente tinha menos do que 12 mil hectares no início da soja em terras baixas, e aí estamos em torno de 300 mil hectares semeados em soja em rotação diária, rotação com arroz, que é o foco do nosso trabalho aqui, dessa nossa série de postagens, e a produtividade praticamente do primeiro à última safra aí varia 3, 4 sacos para cima ou para baixo. Então, enquanto a gente não cuidar daquilo que a gente não enxerga e ficar preocupado só em proteger a folha, esse cenário não vai mudar. Então agora eu vou botar uma outra imagem aí, para a gente começar a raciocinar em cima da parte de baixo. Desculpem o trocadilho, mas a ideia é justamente essa, a gente começar a se preocupar com a fundação da nossa casa, para depois erguermos as paredes e arrematarmos com o telhado aí, que seria o nosso manejo fitossanitário. Bueno, com base nesta imagem aí, nós vamos encerrar o vídeo da seguinte maneira, relacionando estes problemas apresentados com alguns outros reflexos que ocorrem por conta disso, que tem relação direta com estes problemas que aparecem na imagem, e no vídeo seguinte a gente apresenta algumas alternativas que minimizam bastante estes problemas relatados aí. Mas enfim, retomando o raciocínio relacionado à questão da imagem. Então vocês notaram ali que tinha uma soja, um sistema radicular muito bem desenvolvido, sem nenhum impedimento, chegando inclusive a quase 1 metro de profundidade, e outros 3 exemplos de problemas, um de ordem física e 2 de ordem química. Então a questão da compactação, e para as nossas pretensões de integrar a pecuária no sistema, este detalhe da compactação é de extrema importância, porque há uma tendência do pisoteio aumentar a densidade do solo, dependendo do nível de pisoteio, aumentar inclusive a compactação da área. Então este é um detalhe que a gente tem que ter, tem que ser levado em conta e estarmos muito atentos a isto. E outros 2 problemas de relação direta da ordem de ordem química do solo, que é a questão da toxidez por alumínio, que isso tem relação direta com pH baixo,
Ou seja, a bendita da calagem, aquele preceito básico lá do início da agronomia, que é uma das fundações da nossa casa, e que muitas vezes não é feito. Então, eu fico impressionado como ainda se tem dificuldade de convencer as pessoas de que a calagem é fundamental. É óbvio que no arroz, como tem a autocalagem, da questão quando entra a lâmina d'água e o pH da água, por ser neutro, eleva o pH do solo e disponibiliza a maior parte dos nutrientes que já estavam no solo, a tendência do pessoal que tradicionalmente é arrozeiro é ter uma certa relutância em aceitar o uso do calcário, mas para uma cultura de sequeiro ele é fundamental. Inclusive para o arroz, no período pré-irrigação, também faz diferença esta questão do pH já estar corrigido. Acaba que beneficia também o arroz, vai beneficiar também a pastagem, enfim. Então a questão da calagem, a toxidez por alumínio que aparecem ali na imagem, tem uma relação direta com o pH do solo. Quanto mais baixo o pH, mais disponível está o alumínio e menor é o desenvolvimento radicular. O que aparecia na outra parte que aparecia no gráfico ali, que era a questão, na imagem, que era a questão da deficiência de cálcio, tem relação direta e inversamente proporcional ao alumínio. Quanto mais disponível o alumínio, geralmente mais baixo está o cálcio. Então a calagem tende a elevar o pH e corrigir, inverter esta questão da disponibilidade. Reduz drasticamente o alumínio e aumenta a disponibilidade de cálcio, favorecendo o desenvolvimento radicular. O que a gente precisa ter? Ter a consciência e a percepção, ter em mente que a raiz é a boca da planta, né? Então é por ali que vai ser absorvido a água, nutrientes, e tem um detalhe de extrema importância: a soja, por ser uma leguminosa, 85% até 90% do nitrogênio demandado pela cultura, ela tem capacidade de fixar através da simbiose com o rizóbio, enfim, a questão da fixação biológica de nitrogênio que se dá nas raízes. Ou seja, quanto mais volume radicular a gente tiver, mais área para ser explorado pela bactéria, pelo rizóbio, maior a capacidade de aumentar o número de nódulos que a gente vai ter nesta planta em questão. Então, fora o fato da absorção de água e nutrientes, os nutrientes que já estão no solo, os nutrientes que a gente vai colocar via adubação, esta questão da fixação biológica de nitrogênio é fundamental para a produtividade da soja. E se a gente for fazer uma relação de nitrogênio necessário para colher 3.000 quilos de soja, a gente vai precisar, se fosse colocar esse nitrogênio, praticamente 500 quilos de ureia. Então, uma relação, fazendo uma conta meio arredondada, é mais ou menos por aí. Então, vocês notem o quanto a alta eficiência da fixação biológica nos economiza na cultura da soja ou nos tira de potencial produtivo se a gente não tiver um bom volume radicular e principalmente uma boa nodulação. Tem dois detalhes que estão diretamente relacionados com a questão da nodulação, que é uma de ordem física e outra de ordem química. Não por acaso eu botei esta imagem aí. De ordem física é a questão da compactação, nos tira a capacidade de oxigenação do solo. E a bactéria precisa de oxigênio para fixar nitrogênio. E a outra questão é o pH. A bactéria não tolera pH ácido. Solo com pH baixo, solo ácido, a bactéria que fixa o nitrogênio de graça para a gente não tolera acidez no solo. Então acaba que reduz também o potencial de fixação biológica. Então vocês notem que está tudo diretamente interligado. Outro fato que tem relação direta com a questão da estrutura do solo, a parte física do solo, eu tinha notado aqui fungos de raiz, doenças radiculares, mas não tão somente fungos, a gente tem também agora a crescente pesquisa da questão dos nematóides. Então vamos considerar patógenos de doenças radiculares, patógenos de raiz da soja. Então, esta questão da compactação, da falta de oxigênio, do excesso de encharcamento, acaba também que nos aumenta o favorecimento, nos favorece
o ataque destes patógenos, porque cria um ambiente desfavorável para a cultura, desfavorável para a raiz, e acaba favorecendo o oportunismo desses patógenos que estão ali. E isso se dá majoritariamente na primeira camada do solo, de 5, 7 a 10 centímetros no máximo. Então, a grande maioria da presença desses patógenos está nesta primeira camada do solo, que às vezes a questão da compactação nos limita o desenvolvimento da raiz a 15 centímetros, 10, 12, 15 centímetros, a gente já tem uma camada impeditiva e o volume radicular da planta se desenvolve para os lados, em vez da pivotante, da raiz pivotante ir chão adentro, ela acaba encontrando aquele impedimento, a raiz às vezes vira um L, ou às vezes até abre para os dois lados e vira um T. Se a gente arrancar uma planta de soja e olhar ela de cabeça para baixo, acaba que a raiz se bifurca e abre uma parte para cada lado, acaba formando um T. Então essa questão da parte física e da parte química do solo tem relação direta com esta imagem que eu mostrei para vocês e a relação da fixação biológica de nitrogênio e ataque de patógenos, de doenças, de problemas radiculares, que acaba às vezes a gente tendo um bom estabelecimento da lavoura e depois durante o ciclo há perdas significativas de stand por ataques em reboleiras, por questões de problemas de doenças radiculares. E, bueno, feito esse passeio por toda a questão da problemática da má formação, do mau desenvolvimento do sistema radicular, a gente encerra o vídeo hoje por aqui e na semana que vem a gente entra, então, com algumas alternativas para minimizar todos esses problemas apresentados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.